Que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe mais essa oportunidade. A mensagem de abertura dos trabalhos da noite de hoje, do livro Pão Nosso, intitula-se Em Preparação. É a lição número 40. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Paulo escrevendo aos Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá um momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, por meio das palavras e das ações, dos princípios e ideias, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos. Porque, em verdade, se o céu lhe permite espalhar-lhe a divina mensagem ao mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na terra. Já lemos esse livro várias vezes, mas não me lembrava dessa mensagem, né? Bem interessante. Lembrando, meus irmãos, que tem uma frase corrente: seja tu o Evangelho que o teu irmão lê. Porque essa é uma das realidades, né? De nós vivenciarmos os ensinos de Jesus, de traduzirmos todos os seus conceitos, toda a cultura, tudo aquilo que nós temos aprendido, para fazermos disso a nossa vivência. Então, quando nós conseguimos internalizar a mensagem do Cristo, a ética do Cristo, que é faça aos outros o que quereis que vos façam, então nós passamos a vivenciar essa situação, né? Um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na terra. Que possamos fazer isso com as bênçãos e com a glória de Deus. Façamos a nossa oração. Senhor Deus, nosso amantíssimo Pai, que sois todo poder e bondade, alimenta as nossas esperanças em dias melhores e fortaleça-nos para que possamos levar adiante as nossas provações, vivenciando as nossas privações e tendo forças e resignação diante das nossas expiações. Que, acima de tudo, tenhamos o nosso contato mais direto com os nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda, para que possamos levar adiante tudo aquilo que nós prometemos ainda no mundo maior, para vivenciarmos nessa terra e sairmos daqui numa condição melhor. Obrigado, Senhor, e nós nos pedimos também que permita que os benfeitores espirituais dessa casa possam visitar cada uma das pessoas que hoje estão em seus lares, cada um dos representantes aqui presentes, e principalmente o nosso querido irmão Felipe, receba as orientações para que seja perfeita as intuições que receberá do alto. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Então, meus irmãos, na noite de hoje, nós temos o nosso irmão Felipe falando-nos do homem de bem. Boa noite, amigos.
Sempre uma alegria estarmos na nossa casa, né? Falando um pouco do Evangelho. Hoje eu estou em substituição, quem ia estar aqui com a gente hoje era a Raquel Lino, mas ela teve um compromisso, não pôde comparecer, a gente fez uma troca. Como eu estava na escala de novembro, dia 13 de novembro, ela vai fazer o dia 13 de novembro no meu lugar, né? Então nós só trocamos os dias, né? Eu estaria em novembro, depois eu estou fazendo o estudo que eu faria no dia 13 de novembro, né? Que a gente tem já na escala, já vai ter Carlão, vai ter Rogério, vai ter uma turma boa para fazer, desenvolver os assuntos de novembro. Hoje o nosso estudo ela tem como fonte o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sede perfeitos. E vamos falar então especificamente sobre o homem de bem e as suas características, né? É importante a gente afirmar quando ele fala de sede perfeito como o vosso Pai Celestial é. Nesse capítulo demonstra para a gente a importância de que Deus é a perfeição infinita, absoluta, né? Nós estamos como Ele como nosso Pai Criador e é a nossa principal referência. E a ascensão para a perfeição, para essa perfeição relativa, é promover o entendimento de que estamos aqui nessa esfera carnal, né, nessa encarnação, com o objetivo de evoluir. Eu estou aqui para ser melhor. Se for para ser pior, não estamos aqui, né? Se for para ficar estacionado, sem fazer nada, achando que aqui é um turismo, né? Eu estou aqui só para um passeio turístico que tem um prazo de validade, também não é o objetivo. O nosso objetivo lá no objetivo da reencarnação mostra para a gente que estamos com a finalidade de evoluirmos, de ser melhor do que já fomos, né? Ou então, ou seja, da nossa trajetória, da nossa bagagem, ela vai ser cada vez melhor. Ou ela vai cada vez ser mais leve, porque a gente vai acabando tirando aqueles itens pesados em que há muito tempo a gente precisa fazer aquela faxina, igual nós estamos chegando ao final do ano, né? Momento da qual a gente faz uma faxina para botar as roupas novas, né? Ou então fazer umas doações necessárias. Normalmente a gente faz isso no final do ano e deixar um pouco enxuta essa mala. E esse é o nosso objetivo na nossa esfera, né? Sermos melhores. Então, o progresso é o nosso elemento de transformação. Mas é nesse capítulo também que mostra para a gente de que para o progresso, a alternativa principal para a gente evoluir, a alternativa para ser perfeito, é justamente fazendo jus ao trabalho, principalmente fazendo caridade, né? Atuando com caridade. Então, quando fala sede perfeito como o vosso Pai Celestial Jesus não está querendo dizer ali de que a gente vai ser perfeito igual a Deus, que é absoluto, é infinito. Mas a perfeição relativa, todos nós vamos galgar à medida que o planeta ela está em ascensão. Ele também está em progresso, ele está se nivelando. Nós somos num período de transição em que implica mudança. Então todos nós estamos convidados a justamente cumprir um objetivo, que é ser melhor, que é evoluir. Então quando eu falo nesse capítulo 17, é justamente entender de que ser perfeito é o nosso objetivo, né? E a gente não precisa confundir perfeição com perfeccionismo, né? Tem muita gente que é perfeccionista. Eu sou perfeccionista, eu quero tudo perfeito. E a gente sabe de que essa perfeição é relativa devido justamente à morada que nós encontramos. Nós encontramos num planeta de provas e expiações, caminhando para a regeneração. Ou seja, não está tão perfeito assim. Nós vamos ter desafios propostos da nossa morada para que a gente justamente ali vivencie, exercite, implica testes, para que a gente possa justamente chegar ao nosso destino e passar
com nota 10, que todo mundo deseja, né? Com nota 10, ou seja, para chegar ao nosso destino, cumprindo com aquele objetivo que nos foi proposto. Que acreditem, todos nós, como estamos aqui nessa morada, tem uma matéria que a gente precisa melhorar. Vai ter uma matéria que a gente precisa estudar bastante, ou uma matéria que a gente precisa aplicar bastante essa fonte de conhecimento. Duas delas é uma que está em nós, que são justamente os obstáculos do progresso, conforme o Livro dos Espíritos, que é o orgulho e o egoísmo. São os dois que justamente ali são desafiadores para nós e que muitas das vezes impede de caminhar na frente, ou impede de eu justamente deixar essa mala mais leve, deixar essa jornada mais tranquila. Então, muitas vezes, por orgulho e egoísmo, eu ao invés de facilitar a minha caminhada para essa perfeição, eu dificulto ainda mais. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre as características do homem de bem. E aí, desenvolvendo esse estudo, me lembrei muito, quando o Carlão também deve lembrar, quando a gente desenvolve essa atividade com os jovens, com a garotada. Quando a gente fala desse assunto, a gente sempre se compara, sempre faz comparações, né? Quando eu falo de homem de bem, primeiro que a gente já pensa assim, eu não sou, né? Aí vamos, quem é homem de bem hoje? Aí a gente fala, né? Chico, Madre Teresa, porque homem não quer dizer que é só o sexo masculino, tá, gente? Pode ser qualquer pessoa. Né? E a gente faz comparações que estão em nós, é natural nós fazer essas comparações, né? E normalmente a gente sempre diminui nessas comparações. E nesse capítulo tem um item especial que fala das virtudes, que é um elemento em que a gente tem muita dificuldade de retratar as nossas virtudes, de reconhecer quais as minhas virtudes. Se a gente for falar dos vícios, a gente fala um monte. Mas as virtudes a gente tem muita dificuldade. E homem de bem, a gente muitas das vezes faz essas comparações, implica justamente pelas características que não é dado nessa passagem no capítulo 17. Nós temos ali alguns itens que são bem claros para nós, que fala ali, isso é ser homem de bem. Então eu vou apresentar para vocês algumas características para ser homem de bem. Mas o nosso exercício aqui vai ser um pouco diferente. Eu já não quero aquela resposta de que eu não sou homem de bem. Lembre-se que Jesus falou, sede perfeito como vosso Pai Celestial é. Então, para a gente galgar essa perfeição. Então, hoje nós vamos fazer um exercício, as meninas devem lembrar bem, mas acho que os meninos também já devem ter feito essa atividade no longo da trajetória. Sempre tem alguma revista que tem lá uns testes. Quando você fala assim, vamos ver que nível que você está para ser melhor. E aí tem um monte de testes lá. E aí no final você vai saber se você é aquilo, ou se você não é aquilo, ou então se você está bem distante. Nós vamos fazer hoje uma reflexão, é como se fosse aquele teste de revista, para a gente galgar, para a gente perceber qual é o meu nível de homem de bem em mim, na minha trajetória. Vamos fazer esse exercício juntos? Mas vocês não precisam falar, não precisam justamente, eu não sou. É interno, é íntimo. Então vocês vão fazer a avaliação para vocês. Eu vou dar várias características ali. Tem características que vocês vão ser 100%. Tem outras que é 50%. Tem umas que é 10%. Que precisa, né? E ali a gente vai fazer uma avaliação no final de qual é o meu percentual de homem de bem. Qual é? Será que é 50%? Será que eu vou chegar aos 100%? Nossa, se chegar aos 100%, nós estamos bem, né? Nós estamos muito bem. Justamente num cenário onde a gente acha de que eu não sou, estou distante de ser homem de bem. Então hoje a gente vai justamente fazer esse exercício conjunto para saber as características do homem de bem.
Nós vamos começar já trazendo para a gente uma conceituação de que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça e amor e caridade na sua maior pureza. E aí a gente vai lembrar de Jesus, como veio trazer para a gente a proposta de essência, de sentido, das leis, porque a primeira revelação foi justamente a revelação estratégica de conhecer essas leis, dessas leis naturais da qual a gente tanto fala, dessas leis morais. Jesus já veio trazer para a gente uma proposta de essência, de significado. E ali nós estamos justamente percebendo de que o verdadeiro homem de bem, ele cumpre a lei, ou seja, ele exerce em prática os ensinamentos dessas leis naturais da qual a gente tanto explica, a gente tanto reflete, a gente tanto medita no decorrer dos nossos estudos aqui nessa casa ou em outras vivências dentro do movimento espírita. Então, a lei de justiça e amor e caridade, ela tem todo o resumo das leis morais, da qual a gente tem a terceira parte lá no Livro dos Espíritos, que a gente não vai aprofundar muito, mas ela tem um item semelhante ao dever, que também vai ter uma palestra no mês de novembro, que vai ser citado sobre isso. Acho que é sua, né, Rogério? Acho que é sua. Então, Rogério vai falar um pouco sobre o dever, que também é resumo dessa lei de justiça e amor e caridade. Mas o que eu vou destacar melhor é na sua maior pureza. E aí a gente precisa entender de que o planeta, ele passa por estágios, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações, e aí nós temos classificações, né? Nós temos espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos superiores, que vão galgando de acordo com o seu nível de desenvolvimento, de perfeição, de evolução, de conhecimento, né? De aquilo com que ele pratica, ou seja, aquilo que ele atua com maior pureza. Quanto mais elevado, quanto mais puro ele está, ou seja, mais ele já tem aquele conhecimento nele e ele exercita em prática naturalmente. Nós estamos num planeta da qual a gente muitas das vezes passa por situações que implicam prática. Muitas das vezes a gente não faz por vontade própria. Às vezes vem uma dorzinha, opa, tem que trabalhar, né? Às vezes acontece alguma coisa, eu venho correndo para o centro. Mas essa pureza justamente denota do momento em que esse espírito já tem a condição necessária para caminhar de frente ao trabalho e já sabe de que aquilo ali está nele, né? Eu não sei o que envio, que Cristo vive em mim, né? Mais ou menos isso. Então a gente precisa entender de que a lei de justiça e amor e caridade, ela é o resumo, a síntese dessas leis morais, da qual a gente tanto estuda, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, mas que tem o Evangelho, os 28 capítulos do Evangelho, todos desdobrados nessa lei. Nós estamos falando, hoje, por exemplo, falando de progresso, nós estamos falando de lei de progresso. Então, está dentro dessas leis. Mas quando a gente fala dessa maior pureza, é quando justamente estamos já propensos a essa pureza, que vamos chegar lá, dependendo da medida de que a gente exercite esses ensinamentos. Então, eu acho muito importante esse item da maior pureza, a gente justamente é o caminho que nós vamos trilhar. Porque quando a gente fala de cumprir leis, nós cumprimos as leis de acordo com as nossas necessidades. Quando a gente fala muito de lei, a gente entende muito das leis aqui da qual nós estamos vivenciando. Por exemplo, leis de trânsito. Se eu avançar um sinal e o sinal e uma pessoa, eu posso muito bem causar um acidente. Estou consciente do meu erro, porque eu avancei o sinal e o sinal não estava liberado para mim. Então eu já tenho essa consciência. Aqui está mostrando para a gente de uma forma de que para nós em espírito precisamos entender de que quando eu avanço o sinal e eu muitas vezes não cumpro aquilo que eu tanto estudo, aquilo que eu tanto medito, aquilo que eu tanto
Aquilo que eu tanto desenvolvo de acordo com esses estudos, com essa vivência da qual nós estamos vivenciando nessa casa, é o momento oportuno de que, você tem que fazer essa parte, que só falar não adianta, você precisa fazer a ação. E é essa pureza que é justamente o filtro desse conhecimento. Falar é muito fácil, mas a gente precisa também colocar isso nas ações. E a doutrina espírita evidencia isso o tempo todo nas nossas ações, nas nossas atitudes. E aí, Eduardo Barreto, ele tem uma canção que ele fala do homem de bem, né? E ele já começa a música falando de que aquele que faz do amor a sua bandeira. Então, a bandeira é o símbolo maior para que a gente possa justamente chegar lá dentro dessas características do homem de bem. Mas tem várias características aqui que a gente vai retratar na fonte do nosso estudo. Uma das características principais é falar sobre o autoconhecimento, fé em Deus, resignação, beneficência, solidariedade, fraternidade, caridade, compreensão, perseverança, bondade, humildade e dedicação. Essas são algumas características que está na nossa página de estudo do homem de bem. É um item só, gente, mas é tanta coisa que a gente justamente faz um filtro. E aí que nós vamos fazer agora o exercício do nosso teste para saber se estamos chegando lá no nível, qual é o nosso nível de homem de bem nessa existência corpórea da qual nós estamos vivenciando. E nós vamos começar com autoconhecimento. E no autoconhecimento tem aquela questão que é uma questão que todos vocês já conhecem, que é a questão do Livro dos Espíritos, a 919 e a 919A, né? Na 919, Kardec pergunta qual o meio mais eficaz para se melhorar nessa vida ao resistir ao arrastamento do mal. Kardec ele pergunta um meio eficaz. E aí a gente precisa entender, traçar um entendimento de que qual é a diferença de eficácia com eficiência. Sabe a diferença? Quem lê o Monge Executivo sabe, né? O Monge Executivo ele traz muito bem disso. Então, eficiência é você executar a tarefa. Você executa a tarefa, faz com qualidade, mas nem sempre ela vai atender o objetivo. Nem sempre ela vai atender o objetivo. Então, você cumpre, executa a tarefa, mas nem sempre ela vai sair conforme o nosso planejado, mas vai sair com eficiência. Você é eficiente. A eficácia é fazer o certo. É fazer o totalmente certo. Então Kardec ele pergunta ali um meio certeiro para que a gente possa melhorar nessa vida e resistir ao mal. Não podemos esquecer de que provas e expiações, e mesmo caminhando para a regeneração, vamos ter o desafio do mal em nós. Nós temos isso como um desafio. Na regeneração, a gente vai fazer muito discernimento sobre aquilo, muito questionamento. Vamos filosofar bastante a nível de que, que maldade é essa que eu estou fazendo para mim mesmo? Até quando eu vou ficar nisso? Até quando eu vou ficar nessa história? Até quando eu vou ficar reclamando? A regeneração ela já implica justamente esses desafios. A gente começa justamente a questionar várias coisas, né? Então Kardec pergunta, no fazer certo, é justamente disso. Qual que é o meio prático para isso? Qual que é o meio certo para que justamente possa resistir ao mal? E a resposta, como os Espíritos falam, que um sábio filósofo diz, que é Santo Agostinho, que ele fala do conhece-te a ti mesmo. Aí vem aquele símbolo do espelho. Quando a gente olha o espelho, a gente olha a gente, mas a gente precisa olhar com propriedade. Conhecermos nós intimamente, né? Que é um exercício constante. E quando a gente fala de reforma íntima, eu sempre lembro de quando a gente tem que arrumar a casa, ou quando a gente tem que traçar uma mudança, ou
quão difícil é, o quão planejamento precisa, o quanto paciência precisa, o quanto recalcular a rota precisa. Então, conhecer a ti mesmo é justamente uma ferramenta certa para a gente justamente ir para o caminho certo, ir para o caminho do bem. É o que está na 919. Na 919A, que é a continuação dessa pergunta, Kardec diz assim, olha, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, quando ele fala lá de que, tudo bem, eu compreendo de que preciso me conhecer para que eu possa justamente me arrastar ao mal, né? Para que eu não possa justamente se entregar ao mal, porque tem algumas questões antes, Kardec pergunta, né, por que o mal é tão ousado, tão evidente e o bem é tímido, né? E os espíritos dizem de que é o bem que vai preponderar, para a gente não se preocupar com isso. O bem vai sempre preponderar, ele sempre vai estar à frente, a gente não precisa estar preocupado com isso. E aí ele coloca assim, mas a dificuldade está principalmente em se conhecer a si próprio. Qual é o meio de chegar a isso? Kardec fazendo uma pergunta que todos nós queremos fazer. Poxa, é difícil se conhecer. Eu me olho no espelho, às vezes eu me olho, eu estou mais gordinho, meu cabelo não está legal. A gente olha muita aparência e esquece do interno, do espírito, que está ali em desafios, que ele está ali propensos a melhorias, que ele está traçando ali desafios para chegar a ser melhor. E aí os espíritos colocam para a gente de que a gente precisa fazer esses questionamentos, trabalhar a nossa consciência. E quando Kardec pergunta lá onde está escrito as leis, os espíritos respondem para a gente que está na consciência. É que a gente justamente possa se questionar, né? Essa lição traz para a gente, dentro do Evangelho, que coloca assim: se ele interroga a consciência sobre os seus atos a si mesmo, perguntará se violou a lei. Então, no íntimo, violei alguma lei? Dentro dos nossos testes lá, será que eu violei dentro daquelas leis morais, daquelas 10? Uma lei daquela eu violei, ou todas elas eu estou cumprindo, eu estou fazendo o exercício de cumprir essas leis? Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que gostaria que vos fizesse. Então, o exercício que os espíritos estão dizendo para Kardec, mostrando para a gente de qual meio de chegar disso, é justamente fazendo esses questionamentos íntimos em nossa consciência. Estou cumprindo aquilo que o Felipe está falando? Será que eu fiz hoje uma ação que possa justamente ser propensa a um desafio para eu ser ainda melhor? Fiz o bem para justamente possa ser o melhor para mim, né? Que ele coloca aqui, né? Desejar ao outro tudo que gostaria que vos fizesse. Fiz isso? Ou só fiquei apontando? Aí a gente lembra da música, né? Quando eu aponto, eu tenho 3 voltados para mim, né? Então, é para a gente pensar aí. Já é um pontinho do nosso teste com relação ao homem de bem, né? É uma das características do homem de bem, é justamente isso. Fazer esses questionamentos, que a gente possa justamente se conhecer, autoconhecer. É uma tarefa difícil, mas é um exercício que todos nós devemos fazer todos os dias. Porque Santo Agostinho ele traz para a gente uma metodologia. Nessa questão, né, no desenvolvimento dessa aqui da 919A, ele fala para a gente de a gente traçar um exercício de todo dia à noite, nós, antes de dormir, fazer uma revisão. Hoje o que eu fiz? Eu trabalhei, cumpri com o meu serviço, desenvolvi minhas tarefas, mas eu fiz de bom grado ou reclamei? Eu falei, eu ajudei o outro, me ajudei? É justamente a gente fazer esse exercício, e o Santo Agostinho justamente coloca isso na 919A. Vamos fazer esse exercício toda noite. E o segundo item
nós vamos falar de fé, que o Espiritismo mostra para a gente de que a fé é raciocinada, é uma fé que tem base, é uma fé que ela é ativa, que tem obras, né? E ele traça para a gente dois caminhos: a fé em Deus e a fé no futuro. Então, o homem de bem, ele vai valorizar esses dois, essa bússola, né, que eu coloquei ali como símbolo, é justamente uma referência que Haroldo Dutra traz para a gente de que, para nós, um instrumento importante para que a gente possa caminhar na nossa trajetória evolutiva, precisamos usar a bússola da fé, né, mecanismo de defesa. E Eduardo Barreto também me coloca, né, a fé como uma escuderia, e Emmanuel trata também o tema fé no escudo, né? Ele coloca justamente um mecanismo de defesa, para que a gente possa justamente na fé entender esses dois campos, saber que sem a sua permissão nada acontece, se submete à vontade em todas as coisas. Fé em Deus é justamente entender de que Deus está traçando para a gente a melhor rota das nossas vidas, da nossa experiência. Tudo que nós estamos vivenciando é justamente sobre a permissão dele, para que possa proporcionar aprendizado. Então, quando justamente já reclama, ou então para dizer assim, poxa, logo comigo, nós não estamos entendendo essa fé. Essa fé é cega, está sem base. Necessita justamente de ser ativa, necessita justamente de a gente entender de que eu preciso de um elemento de força, porque se esse elemento de força não for firme, ele vai cair, ele vai traçar dúvida. Fé não tem dúvida, quem tem fé não tem dúvida. E quando a gente fala de fé no futuro, justamente de pensar no amanhã, ou então como que vai ser meu dia amanhã, ou então como que vai ser meus dias daqui a tantos anos, né? O Espiritismo deixa claro para a gente de que justamente a gente precisa entender de que a morte já é uma passagem, né? A morte para a gente não existe. Todos nós temos aqui um mecanismo. Amanhã a gente pode não estar mais aqui, mas todos nós vamos estar com uma missão, com uma tarefa a ser desenvolvida. E aí que ele coloca, a razão que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, dos bens materiais. A acreditar no futuro, entender de que eu preciso estar melhor em espírito, eu preciso investir no meu espírito. Não adianta eu justamente ter lá os melhores itens materiais que a gente almeja, né? Mas a gente sabe que tem um prazo de validade. Hoje um iPhone 16 é o top de linha do momento, mas amanhã não é. Amanhã é o 17. Amanhã é o 18, ele vai se evoluindo, e nós precisamos evoluir, não no iPhone 16, evoluir a nível de, o Espírito Felipe, ele precisa traçar caminhos para que ele possa chegar àquela alternativa de vencer aqueles objetivos que ele tanto precisa melhorar para chegar ao seu destino. Então, é entender de que eu preciso investir nos bens espirituais. O que vocês estão fazendo aqui hoje, quem está nos assistindo também em casa, é investimento no seu bem espiritual. E isso sim é um investimento com fé, pensando no futuro, pensando mais além. Uma outra característica, resignação, né? Quando a gente fala de resignar, ele entende de que saber que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas e expiações e aceitas sem murmurar, sem reclamar. É entender de que é difícil, não vai ser fácil, mas a gente precisa entender de que estamos num planeta e que vamos passar por isso. Nós vamos passar por todos os desafios, por todas as provações. E ali é justamente um caminho, uma oportunidade de melhoria. A dor vem para quê? Para ser escola, para que a gente possa aprender. E ali, dentro do Evangelho também traça para a gente dois caminhos. Obediência, ela é um caminho, força divina, que implica razão.
Já a resignação é uma força ativa que também implica no coração, na emoção. Então é interessante quando a gente fala dessa questão de resignar, de que não adianta reclamar. A gente vai entrar lá no item do capítulo Bem-aventurados aflitos, em que nós escolhemos sofrer. Eu estou na escolha de sofrer, e aí o tempo todo reclamo, e nada faz sentido para mim, nem proposta de melhoria. A gente precisa justamente saber disso e entender de que aceita de que nós estamos justamente numa oportunidade de ser melhor, uma oportunidade de também ser homem de bem. Não adianta reclamar. Então a obediência, ela é uma força ativa, raciocinada da razão, né? A gente obedece essas leis, entendendo de que o mecanismo dela precisa obedecer isso, mas na resignação vem o sentimento, é justamente entender no caminho do sentimento essa oportunidade de melhoria e caminharmos juntos, tá? E aí, como é que tá? Será que está todo mundo já 100% do homem de bem? Eu já tenho um item ali que eu não estou bem, não. Ainda não estou bem, não. E aí nós vamos para um outro caminho, né? Que é o caminho da beneficência. E aí a gente precisa também entender a diferença de beneficência com benevolência, né? A benevolência é a virtude e a beneficência é a nossa obrigação moral, né? E aí quando ele fala de fazer o bem pelo bem, né? Que faz o bem pelo bem, que perdoa, estende a mão. O Eduardo Barreto fala disso, né? E aí um item interessante quando a gente fala de fazer o bem pelo bem, nós temos um exercício prático que Jesus coloca para a gente no capítulo Amai os inimigos. Ele trabalha ali, né, dentro do item, ele fala para justamente assim, precisa amar aquele que nos odeia, aquela pessoa de que a gente não tem afeto, aquela pessoa de que a gente não tem compreensão. Mas ele traz ali no capítulo todo de que eu não preciso retribuir o mal pelo mal. Eu tenho que retribuir o mal pelo bem. Dar a outra face. Mostrar que para ele, ele é um irmão que também necessita de aprendizado. Por mais que tenha essas dificuldades, mas eu não preciso retribuir o mesmo sentimento, a mesma energia. Fazer o bem, aquilo como os Espíritos dizem de que é o bem que vai preponderar, é o bem que ele vai traçar rumo. Então ele coloca aqui, né? Tomar a defesa do fraco contra o forte, sacrificar seus interesses à justiça. É entender de que muitas vezes aquele irmão ele está tão agitado e eu muitas vezes no impulso eu vou retribuir. Jesus fala, calma, muda a estratégia para que ele possa justamente entender que ele também vai precisar desenvolver a paciência, a cultura da paz. E em vez de retribuir com o mal, ele vai retribuir com o bem. E começamos por nós mesmos. É o tempo todo Jesus mostrando isso, que comece por nós mesmos. Então, fazer o bem pelo bem, trabalhar a beneficência. Mais um item, tá? Um outro item bem interessante, né? Solidariedade. E aí eu acho interessante que ele trata dois caminhos que é bem importante. Quando a gente fala de solidariedade, a gente entende em momentos, né? Por exemplo, Natal está aí, né? Muita gente é solidária, quer ajudar, quer auxiliar, né? Quer justamente traçar ali, acaba ficando com o coração bem acalentado de que eu quero ajudar, eu quero justamente colaborar nesse momento em que está todo mundo propício para isso. E aqui no Evangelho ele coloca assim, encontrar satisfação nos benefícios que espalha. Satisfação no benefício que espalha, não é fazer algo de que, eu não estou com paciência, tem que ir no centro, não sei o que, né? Não estou com satisfação nenhuma, estou aqui cumprindo um protocolo, mas na minha cabeça não está aqui, né? Está distante. Eu tenho aqui dizendo, encontrar satisfação nos benefícios que espalha,
nos serviços que presta, nos fazeres vistosos aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Ou seja, que seja satisfatório para mim. Eu vejo muita gente, algumas pessoas falando de que vamos para o centro trabalhar para Jesus. E eu digo muitas vezes que o verbo a gente não precisa trabalhar para Ele. Ele está trabalhando para a gente. Nós vamos trabalhar com Jesus. Nós estamos aqui em necessidade. A satisfação vem justamente no momento em que está tendo oportunidade nessa casa, que está aberta há 73 anos, oferecendo para a gente estratégias, ferramentas para eu ser cada dia melhor. E eu preciso estar satisfeito com isso. Não reclamar, não ficar justamente ali apontando o dedo de que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, tem que fazer bem para mim, tem que fazer bem para nós, para conosco mesmo. Porque na verdade, quando a gente fala de evangelizar, a evangelização é no íntimo, é para nós. E o outro termo que ele coloca de que seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes dos seus próprios interesses. Aqui, gente, a gente precisa entender de que quando a gente fala do ato de a gente justamente enxergar ao outro, é não ficar pensando somente no outro e esquecer de pensar em você mesmo. É entender que esse mecanismo de quando eu auxilio aquele irmão, eu estou me auxiliando. É o tempo todo, o tempo todo essa dupla atividade. Essa atividade ela é feita em conjunto. Eu ajudo o outro, mas ele também me ajuda na sua forma, na sua característica. Fraternidade é uma virtude por excelência que muitos de nós temos muita dificuldade, porque a gente ainda tem muita dificuldade de entender de que todos nós somos irmãos. Nós entendemos muito bem disso. Mas ali está dizendo para a gente de que homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça, nem crença, porque em todos os homens vê irmãos seus. Nós precisamos ver os nossos irmãos como nossos. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Está todo mundo na mesma família, com a mesma oportunidade. Então, aqui é uma característica importante, a gente precisa justamente estar galgado ao respeito nos outros, todas as configurações sinceras, e não lança anátema aos que com ele não pensam. Precisamos fazer o exercício do respeito àquele irmão, pela dificuldade, às vezes, que ele tem, ou com aquela opinião que ele não tem. Vamos justamente fazer o exercício. A gente precisa concordar com as mesmas opiniões, mas eu preciso respeitar ele, porque está cada um aqui com o mesmo objetivo. A estrada está para todo mundo, mas Jesus já lembrou lá atrás de que ele falava por parábolas, porque à medida que a gente vai vivenciando, a gente vai começar a entender melhor esses símbolos, esses ensinamentos. E isso aí é íntimo de cada um. Cada um aqui vai ter um tempo necessário para chegar àquele objetivo comum. O respeito é necessário. Então o homem de bem, ele é bom, porque ele evidencia o bem, ele é humano, benevolente. Então ele não tem justamente fontes de preconceito, de opiniões contrárias, não tem distinção com, seja ele de uma religião, seja ele de um sexo, seja ele de uma raça, e assim vai, né? Precisamos galgar o respeito para praticar a fraternidade, né? Que é uma caridade por excelência, que resume, tá? O Rogério vai falar de dever, resume todos os deveres. E aí, não podemos faltar, né? Caridade é a nossa ferramenta. É justamente a ferramenta mais virtuosa para que a gente possa galgar a trazer essa característica de transformar o homem velho que sou em ser homem de bem.
E aí vamos lembrar de que é caridade? Caridade, segundo Jesus no Livro dos Espíritos, está lá: benevolência, indulgência e perdão. Aqui eu trouxe uns tópicos para justamente a gente possa promover esse entendimento, né? Quando a gente fala de perdão, perdoa e esquece as ofensas. Não adianta falar de que perdoei, mas o tempo todo eu vou lembrar que, poxa, o Rogério pisou na bola comigo. Não confio no Rogério. Aí eu fico pensando: eu perdoei? Não perdoei. O tempo todo eu fico pensando naquilo que o Rogério me falou. Exemplo, tá, gente? Perdoar e esquecer as ofensas. Esse é o exercício do perdão. Quando a gente fala de indulgência, Jesus deixou claro para a gente nessa passagem, né? Atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Atira. Quem não tem defeito nenhum, tira. Quem não cometeu erro nenhum, atira. Então, fala mal do outro, mas entenda de que você também não é todo certo. Você também não é todo correto. Isso é indulgência. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios. Né? Ele é justamente aquilo, justamente entender da compreensão, compreender. Muitas vezes a gente não está num momento tão bom. E entender de que, poxa, não está num momento legal. Respeita o tempo de cada um, né? Então, às vezes uma pessoa comete um erro, né? E muitas vezes a primeira coisa é falar assim: poxa, está errado. E se fosse comigo? A gente pode fazer justamente essa pergunta ao contrário, né? No vez de olhar, apontar o erro do outro. E se fosse comigo? O que você faria? Como você agiria? Então aqui é um item de compreensão. E aí ele coloca também uma parte importante no Evangelho, que ele fala que estuda suas próprias imperfeições. Esse estudo, gente, está justamente naquela metodologia de Santo Agostinho, daqueles questionamentos todos que a gente faz todo dia de noite. Eu fiz isso, fiz aquilo, poxa, não fiz legal. Opa, é um estudo, né? Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Então, quando a gente fala de caridade, que é o veículo motor para que justamente possa galgar ali a nossa trajetória, que ele fala justamente de que toma por guia a caridade, tendo como certo aquilo que é aquele que prejudica a outro com palavras, que fere com seu orgulho, com desprezo, que recua da ideia de um sofrimento, quando pode evitar falta ao dever e não merece a clemência do Senhor. Ou seja, atua com caridade, justamente aqueles que justamente fazem o contrário. Que a gente sabe de que a caridade é justamente um exercício de que vai tanto para o próximo, mas como para si mesmo. Porque ele resume a lei na fonte do amor, traduzindo para a gente de que Deus em todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Um outro item, que é um item importante, que é o item da humildade, né? Sermos humildes, não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que foi dado pode ser tirado, tudo é momentâneo. Às vezes eu tenho um iPhone 16 do ano, mas amanhã não vou ter mais, porque é passageiro, né? Então não se envaidece. E a gente sabe muito bem que a vaidade, ela é uma filha do orgulho, que é um obstáculo para o progresso. Como a gente fala também de dedicação, mas antes ele coloca dois campos também interessantes, que ele também fala também de usar e não abusar dos bens que são concedidos. A gente precisa entender bem essa questão da utilidade. Quando Kardec coloca lá na questão do item da lei do trabalho, que toda ocupação útil é trabalho, a gente precisa analisar muito bem de que quando de nós estamos muitas vezes usando ao nosso favor para a melhoria, ou estamos
muitas das vezes abusando da vontade e muitas vezes perdendo tempo e ainda não construindo o caminho que a gente trilhou, alternativa segura para esse melhoramento íntimo. Então, use da sua autoridade para levantar a moral e não esmagá-la com orgulho. Compreende que os deveres da posição que ocupa se empenha em cumprir conscienciosamente, né? Compreender de que a gente precisa cumprir o nosso dever com a consciência tranquila de que estamos no caminho certo, na alternativa certa. Então aqui um entendimento de que eu estou aqui nessa trajetória, trabalhando, mas com a dedicação de ser melhor, não fazer por fazer, não reclamar porque eu estou aqui hoje. É entender de que eu preciso usar da minha autoridade para que eu possa levar o bem. E levar o bem a todas as criaturas, que esse é o nosso objetivo, de levar essa mensagem para todas as criaturas, seja aquelas que querem ouvir, ou aquelas ainda que vão ouvir no seu tempo, mas faça aquilo que você está destinado a fazer, e ao mesmo tempo compreender de que o dever que você está aqui hoje, na tarefa que vocês estão aqui nessa casa, aqueles que trabalham nessa casa em outros dias, é entender de que a tarefa que nos ocupa é para a gente cumprir com a dedicação máxima para que possa alcançar o nível daquelas criaturas que precisam beber dessa fonte, né? Cumprir com consciência tranquila diante das necessidades que muitas vezes ela pode ser do semelhante, mas também é nossa também, né? E por fim, caminhando ao nosso encerramento, ele fala justamente do respeito, né? Respeitar todos os direitos que aos semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados aos seus. É justamente você trabalhar ali, entender de que quando eu respeito o outro, eu estou me respeitando a si mesmo, né? Respeito todos os direitos que são semelhantes, como quer que sejam respeitados. Se você quer ser respeitado, também tem que respeitar o outro. E assim vice-versa. E aí, meus amigos, dentro desse caminho do amor, né, que a gente trilhou aqui, quando a gente fala de respeito, nós estamos justamente entendendo o mecanismo, a dinâmica do amor ao próximo, né? Amar ao próximo como a si mesmo, né? Respeitar ao outro para querer ser respeitado, fazer ao bem ao que gostaria que vos fizesse, sempre tentando entender essa dinâmica de que fazer pelo outro que vai fazer para você. Isso é um caminho do amor, conforme Jesus resumiu essa lei e que a gente possa justamente evidenciar naqueles conceitos, né? Mas aí que vem justamente a questão de que quando vocês chegarem no resultado, que vamos fazer o resultado ali, fazer o download, agora chegou o momento do resultado do teste, para saber quantos % vocês são homens de bem. Aí tem um monte de características, né? Amor, respeito, caridade, fraternidade, e assim vai, né? Tem um monte. Aqui são normalmente 19, que eu vou repetir para vocês. Vamos lá: cumpre a lei, tem fé no futuro, sabe das vicissitudes da vida, faz o bem pelo bem, encontra satisfação no benefício no que espalha, é bom, humano, respeita nos outros as convicções sinceras, caridade é seu guia, não tem ódio, não tem rancor, é indulgente, não se compraz em justamente ver o defeito do outro, que é indulgente, né? Estuda suas próprias imperfeições, não se envaidece, use e não abusa dos bens que lhe são concedidos, trabalha aos homens com bondade e benevolência, cumpre os deveres e respeita todos os direitos. Nós temos aí um elenco, um monte de características, né? Já fizeram um download aí de qual é o resultado de vocês, né? Somos ou não somos homens de bem, né? Lembrando de que a ideia é justamente não trabalhar aqui de que não sou homem de bem, não. Qual é o meu grau para que a gente possa ser homem de bem? Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa última parte que vem a sacada dos espíritos, trabalhando para a gente de que se a gente fosse pelo todas aquelas virtudes ali, elencasse todas aquelas características,
a gente já desistia de primeira. Eu não vou ser um homem de bem nunca. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço assado. Né? O fulano tem muito mais propenso do que eu. E aqui ele coloca bem esse item que a gente precisa analisar com carinho, para que a gente possa entender de que eu posso ser um homem de bem, sim. Basta fazer uma açãozinha, que essa açãozinha é importante, ó. Não fica assim enumeradas todas as qualidades que distinguem do homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir os que acabamos de mencionar, no caminho que se acha que todas as demais conduz. Os Espíritos falam para a gente de que quanto a gente se esforça para justamente fazer esse caminho, para atingir essas características, eu estou no caminho certo de ser homem de bem. Olha que legal, gente. Todos nós, independente dos níveis do nosso teste, em que a gente acha que está 10%, se eu me esforçar, eu posso justamente conseguir os 90% e ser 100% homem de bem. Se eu sou 100% homem de bem, eu vou me esforçar ainda mais, para que eu possa justamente evidenciar esse homem de bem nesse planeta, da qual justamente está tendo a oportunidade dessa melhoria, dessa mudança, em que a gente é propenso a fazer o exercício claro, prático dessas lições. E esforço, meus amigos, trabalho. Então, o que os Espíritos estão traduzindo para a gente de que é um caminho possível, sim. Hoje eu posso sair daqui entendendo de que tem uma série de características que eu falei, um monte. Quem puder revisar depois o Evangelho, façam sempre esse exame. Mas, com o esforço, cumprindo um degrau por degrau, né, subindo cada degrau, nós vamos chegar lá, conforme os Espíritos dizem para vocês, que aquilo que acabamos de mencionar, o caminho que se acha, todos os demais vão conseguir conduzir. Então, gente, o que a gente queria trazer para vocês é justamente uma oportunidade de reflexão de que é um tabu de falar de que eu vou ser homem de bem, mas os Espíritos deixam claro para a gente de que com esforço necessário nós vamos conseguir sim chegar à alternativa de chegar ao campo de ser um homem de bem, que tanto que ele diz lá no capítulo inicial, né? Ser perfeito como vosso celestial, Pai Celestial é. Todos nós caminhamos em direção ao rumo da perfeição, para aí sim trabalhar por sermos o homem de bem. Obrigado, gente. Boa noite. Agradecemos ao nosso querido companheiro Felipe por essa brilhante palestra, essa apresentação maravilhosa, e reforçando, né? Kardec nos chama a atenção que nós podemos vencer todas as nossas más tendências. E aí os Espíritos reforçam dizendo que fazendo poucos esforços. E aí ainda dizem, né? Com poucos dentre vós fazem esforços. Então essa é a nossa luta, né? Fazer um pouquinho de esforço para a gente vencer as nossas malquerenças. E assim a gente subir, conforme está naquela escadinha, né? E aquela estrela que todos nós buscamos, que é a estrela da nossa perfeição. Algum aviso? Tem sim. Gente, lembrando que amanhã tem o Teatro da Estael, né? Dança do Aço, às 8 horas no Teatro do Getúlio Vargas, Teatro da Febre. Nós também vamos ser contemplados com os quilos de alimento, então quem desejar comparecer ao teatro, inclusive amanhã não tem um estudo, né, Rogério? O estudo é sistematizado, vai todo mundo para lá assistir o espetáculo. O espetáculo fala da história de Volta Redonda, um espetáculo lindíssimo, vale a pena todos comparecerem, e contando também de que os quilos de alimentos também nós vamos receber para a nossa campanha de Natal. Então, que a campanha de Natal continua, apesar de estar recebendo os alimentos das outras instituições, lembramos que a gente tem 45 cestas para serem montadas.
Então a gente precisa muito do apoio de vocês, da ajuda dos vizinhos, dos amigos, para que a gente possa cumprir com a nossa meta de levar essas cestas básicas para a turma do Parque Maíra. Então eu peço que vocês reproduzam essa divulgação aos amigos. E um outro recadinho é de que nós vamos ter a terceira edição da Noite de Pizzas na quarta-feira, vai ser no dia 13 de novembro. E a gente está contando com doações. Quem puder doar aqueles refrigerantezinhos que a gente entrega junto no combo, a gente está aceitando, tá? Aceitando as doações dos refrigerantes também. A gente gasta papel toalha, tem outros itens também que a gente gasta. E lembrando de que a Noite de Pizza está servindo justamente para auxiliar a manutenção das despesas que tem essa casa, né? Luz, água, assim vai, né? Então nós estamos fazendo esse evento, e o evento que tá realmente, nós temos já 2 edições já com sucesso, vendendo todas as pizzas, e a ideia é sempre aumentar, né? Nós estamos aumentando o número de pizzas, então já podem chamar aqueles amigos ainda que não compareceram, que querem usufruir dessa iguaria que só tem em Volta Redonda. Estou vendo o pessoal do Facebook, gente de fora nos assistindo, nem deve saber o que é pizza frita, né? Ou então são gente que mora em Volta Redonda, que muitas vezes está lá fora, mas também morrendo de vontade de comer a pizza frita também. Então, dia 13 de novembro vai ser a terceira edição da nossa noite de pizzas após a palestra, tá? Então esse é o recado que a gente tinha que dar. Muito bem. Então façamos a nossa prece final, para que nós possamos nos retirar. Que Deus, na sua infinita bondade, nos abençoe hoje e sempre. Bondoso Senhor Deus, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos nessa casa, pelas bênçãos que recebemos, pelas lições que os nossos espíritos imortais podem absorver. Abençoe igualmente todos os nossos companheiros que aqui hoje não puderam comparecer. Abençoe onde quer que se encontrem, aqueles que estão em missão, fazendo palestras, fazendo visitas, que nós possamos continuar na nossa luta, vencendo cada uma das dificuldades que porventura surjam na nossa trilha. Abençoe grandemente o nosso companheiro Felipe por essa palestra que nos trouxe. Abençoe cada um dos nossos protetores espirituais, que aqui vêm sempre para nos amparar e nos fortalecer. E permita que as bênçãos possam chegar até os nossos lares. Obrigado, Senhor, que assim seja.